Olá, começa agora mais um Dialogados. Nessa semana o programa vai ser um pouco diferente. Traremos dois convidados especiais que estão concorrendo ao cargo de diretor da UENG Unidade Frutal. Estou agora com o professor Alisson, coordenador do curso Tecnologia em Produção Sucroalcooleira. Boa tarde, professor. Boa tarde, Guilherme. Em primeiro lugar, explica pra gente como é o processo da escolha do diretor e vice-diretor da UENG Frutal. Bom, nesse cenário, o que foi estabelecido foi a decisão da reitoria, que colocou aos novos coordenadores da nossa unidade essa missão da indicação do cargo de diretor e vice-diretor, dos nomes. E desses nove coordenadores, 5 coordenadores estão na possibilidade de se eleger. Então essa foi a proposta inicial, mas com a pressão dos alunos também, foi remodelada essa escolha. Então não vai ficar mais a cargo dos 9 coordenadores. Então vai ser feita uma consulta, onde essa consulta foi desenhada nos moldes de uma eleição, como rege parte do nosso estatuto, mas com algumas diferenciações. Então, primeiramente, a questão dos pesos, que foi votado, não seguirá o peso estabelecido pelo nosso estatuto e regimento, e a proposta que foi aprovada pela maioria dos coordenadores é uma distribuição de peso de 60% do voto dos professores, 0,20, ou 20% do peso dos votos dos alunos, e 0,20, 20% do peso dos votos dos funcionários. E nesse cenário todo, a gente observa que é uma proposta razoável, onde que a escolha também estará na votação dos alunos, por questão dos seus números, de um número maior de alunos frente ao número de professores. Caso eleito, a escolha de outros cargos administrativos, como os coordenadores de cursos, também vai passar pelo processo democrático das eleições? Com certeza, essa é uma proposta da nossa chapa e também é um desejo da nossa comunidade acadêmica, onde que com esse processo todo, inclusive com essa participação em massa de toda a nossa comunidade acadêmica na escolha de diretor e vice-diretor, nós também vamos trabalhar de uma forma planejada para que nos demais cursos também a gente comece esse processo por eleição, por escolha democrática. Então, automaticamente, se a gente for eleito, os dois cursos, como o Tecnologia em Produção Sucroalcooleira e a licenciatura em Geografia, a gente vai se licenciar do cargo de coordenador e automaticamente esses dois cursos já vão passar por esse processo. Então, toda a formação do novo colegiado do curso e automaticamente a eleição do coordenador e do vice-coordenador do curso. Então, e a gente já tem isso também pré-acordado com o curso de Tecnologia em Alimentos. O professor Eduardo Martins também sugeriu já colocar à disposição nesse sentido. E na nossa reunião de coordenadores também, alguns já manifestaram essa questão de liberar o cargo, independente de um ou do outro, mas é um processo que a gente vai fazendo por etapas. Tá? Mas com certeza, a gente acredita que até o meio do ano, mais tardar no final do ano, a gente consiga fazer todas as eleições em todos os cursos aqui da unidade. Estamos vivendo um momento de intensa participação dos alunos dentro da universidade em todos os assuntos. Em sua gestão, essa característica vai ser marcante? Com certeza, mesmo porque quando eu era acadêmico dentro da Unesp, participei de uma eleição de uma chapa como vice-presidente de um diretório acadêmico do Instituto de Química, e nós sempre lutamos por essa ideologia de escolha democrática, de participação. Então, participei de outros órgãos com outras finalidades dentro da universidade, e é esse modelo que eu acredito que é o mais justo. A universidade está trabalhando em prol de toda a comunidade. Os alunos têm um objetivo de formação, os professores têm os seus objetivos de ensino, de pesquisa, de extensão, e os funcionários é o suporte para que toda essa universidade funcione. Então, com certeza, toda essa comunidade, essas 3 categorias, elas têm que ser ouvidas nesse processo e compor, dentro dos seus colegiados, a participação de todos os membros de cada uma dessas categorias, de acordo com o nosso regimento e nosso estatuto. Foi cogitado em algum momento a criação de uma única chapa entre você e outro candidato? Foi cogitado no começo desse processo, sim. Escutei, inclusive o professor Lausamar me procurou nesse sentido da gente poder discutir essa possibilidade, mas ao longo desse processo a gente também estava primeiro em busca de informações, e uma delas, a primeira, seria a possibilidade de todos os professores participarem desse processo de candidatura, ou seja, independente da sua categoria ou da sua questão contratual, que é meramente contratual.
Então nós fizemos esses questionamentos, pedimos a todas as normativas, leis e resoluções que impedia os professores temporários de participar desse processo, né? Foi encaminhado pelo nosso procurador da universidade, juntamente com uma orientação do Ministério Público, né? E depois tentou se abrir então para os 22 professores que teriam condição de se candidatar, mas infelizmente o acordo que já foi trabalhado dentro da própria reitoria com o governo do estado foi a questão da indicação dentro desses 5 coordenadores. Então, aí dentro desse cenário definitivo, a gente trabalhou em prol da nossa conduta ideológica, né? Tanto eu quanto o professor Eduardo Rodrigues, e aí nós nos posicionamos frente à montagem de chapa, e aí essa possibilidade de consenso, ou de chapa consensual, ou chapa entre eu e o professor Lazamar, a gente descartou, e agora cada chapa com a sua ideologia, com o seu trabalho. Eu acho que isso é interessante também, com todo respeito, né, à nossa comunidade. O posicionamento diferente de cada uma dessas chapas dá mais liberdade para que a comunidade faça a sua escolha. E aí não é uma questão da chapa melhor ou pior, é uma questão de escolha das suas propostas. Na sua visão, quais são as vantagens e dificuldades que a UENG vive hoje? Bom, as dificuldades são orçamentárias, obviamente, né? Então, nós já estamos entrando em contato com algumas lideranças políticas, né? Embora a universidade, eu sempre repudiei as ações partidárias, mas a gente entende que a universidade ela é pública, é um órgão do Estado, então a gente alinha com a proposta de governo atual. E, nesse sentido, fazer valer a lei estadual, onde que regulamenta o orçamento próprio da UENG. Então, batalhar em cima disso, mas a unidade não tem essa autonomia, né? Essa autonomia está com a reitoria, e alinhar, então, juntamente com a reitoria para fazer valer essa lei e buscar esses orçamentos para a UENG. O que a gente observa também é essa disparidade em termos de recurso, né? Enquanto a gente vê várias universidades, principalmente as estaduais paulistas, com orçamento muito maior do que a UENG, gerando um conhecimento de ponta, com pesquisas de maior complexidade, logicamente que isso depende de cada área, e o que a gente quer buscar é esse modelo aqui para a UENG. Então nós sabemos também de outras questões associadas, o complexo da Cidade das Águas, alguns equipamentos inclusive foram indicação minha e de outros professores aqui dentro da unidade, e o que a gente precisa é colocar esses equipamentos para funcionarem também com todos os alunos envolvidos. Outras parcerias que a gente já vem estabelecendo também com a iniciativa privada, com projetos em parcerias com a UENG. Então tem um projeto já com a usina Cerradão, liderado pelo professor Leandro Pinheiro, onde a gente trabalha a questão da erosão de solo e qualidade de água de uma determinada bacia, né? Então, inclusive com solos cultivados com cana-de-açúcar, outros com outros tipos de cultura aqui da nossa região. E o que a gente busca, então, é esse modelo onde que a UENG ela tem que se inserir mais, buscar essas parcerias e lutar por uma questão orçamentária, tá? Outra questão que eu observo quando você coloca os pontos positivos é que a UENG, ao longo do seu tempo, e isso eu posso falar por questão também de participar da seleção de professores, não desse último ano, mas dos anos anteriores eu participei, e a gente observa que a cada ano cresce o interesse de professores mais titulados para a nossa unidade. O que também coloca num ponto de vantagem é a questão da disputa dos editais de pesquisa e extensão. Quanto mais titulado e maior a produção acadêmica desse professor, maiores são nossas chances de buscar recurso desses editais. Então, fora a questão orçamentária da UENG, a gente poderia complementar, e a gente vem buscando isso, né, com as parcerias e com projetos interdisciplinares aí, o aumento de bolsistas, o aumento de recursos para a efetivação da pesquisa aqui dentro da unidade. Por fim, abrimos agora um espaço para você falar dos seus planos mais relevantes e deixar um recado para quem está assistindo. Ok? Bom, o que nós esperamos com esse movimento que a gente vem somando juntamente com os alunos, professores e servidores, de fato, fazer valer esse movimento democrático, que isso seja uma constante dentro da nossa vida acadêmica aqui. E as propostas serão abertas na quinta-feira, mas nós temos várias, tanto do segmento acadêmico quanto administrativo, que é a nossa proposta como diretor e vice-diretor. Uma proposta extremamente relevante depois da eleição desses órgãos colegiados, né, dos nossos colegiados de curso, nós teremos também a questão das chefias de departamento. Aí a gente tem que ajustar a questão cronológica, né, para ver o que vai acontecer primeiro, e depois a formação do conselho departamental. Por mais que neste momento a gente não tenha um corpo de efetivo suficiente para instituir o conselho departamental, nós como diretor e vice-diretor, né, o professor Eduardo Rodrigues, nós já vamos assumir um compromisso de que esse conselho ele seja implementado, e a partir do momento da decisão desse conselho departamental, a diretoria vai acatar essas decisões e dar as suas deliberações,
Então, a gente vai descentralizar as decisões, isso é importante nesse momento que a gente está vivendo, e com certeza trazer mais o envolvimento dessas categorias, porque no Conselho Departamental nós teremos a sua composição pelo estatuto, dos coordenadores de curso, das chefias de departamentos, dos representantes discentes, dos representantes de funcionários e ainda de professores que serão eleitos pelos seus professores que serão eleitos pelos próprios professores, né, do total da UENG, então mais 3 professores, temos alunos e temos servidores também nessa situação. Então o Conselho ele tem uma representação maior e com uma capacidade de refinamento de ideia muito maior do que simplesmente estar centrado na decisão do diretor ou do vice-diretor. Tá? Então essa é uma proposta dentro da área acadêmica, de gestão acadêmica. E outras questões que a gente vai buscar também, juntamente com a nossa reitoria, junto com os órgãos do governo, é a questão dos nossos funcionários. A gente precisa buscar o enquadramento funcional de todos e batalhar também pela efetivação desses cargos, para que os nossos funcionários também tenham uma carreira, siga o plano de carreira do Estado, né, tenha uma segurança de trabalho e não passe por esse drama que todo ano tem que renovar os seus contratos. Tá? E o desvio de função também, que a gente sabe que existe, em que é palco inclusive de questionamento dentro do Ministério Público, que a gente possa fazer esses ajustes ao longo dessa gestão pró-tempore aí. Outra questão também que a gente já colocou no nosso plano de trabalho, que vai ser divulgado à comunidade, é que a questão pró-tempore também é uma questão que fica aberta. Então, o nosso compromisso, o meu do professor Eduardo, é que mesmo que o Estado, com essa promessa da reabertura do edital de concurso que ocorreu ontem, né, que a gente vai garantir 75 vagas aqui para Frutal, mas a questão da nomeação, que a gente sabe que pode demorar, pode atrasar por seus diversos motivos do Estado, a gente coloca essa gestão pró-tempore no máximo para 2 anos. Tá? Então, se a efetivação não ocorrer nesse meio de tempo e a gente não conseguir instituir as eleições efetivamente, que a gente abra os cargos para consulta novamente, né? Podendo ou não se eleger, isso é uma questão do momento. Então daqui 2 anos, se nada disso acontecer e a gente ficar nesse cenário ainda bem precário, então o que a gente espera é que seja feita essa nova consulta. É uma ideia que a gente gostaria de divulgar, gostaria de trabalhar nesse sentido aí. E as outras particularidades que existem, a gente vai divulgar para toda a nossa comunidade, mas esses são 2 pontos cruciais que a gente observa, né? E além de trabalhar toda a questão de estrutura de pesquisa, de extensão que a gente precisa alavancar também, dar mais ritmo para isso, ter envolvimento maior de alunos nesse processo como um todo. Então a participação mesmo de toda a comunidade nessa nova gestão é a nossa proposta. Então uma reestruturação, uma remodelação e que todo mundo possa ser ouvido nas suas demandas e que a diretoria possa dar esses encaminhamentos e buscar essas soluções. Pode-se esperar então, se você, caso eleito, vai conduzir a universidade de uma forma diferente da gestão anterior? Com certeza. Essa reestruturação ela é mais do que necessária. A gestão anterior tem os seus méritos, mas o que a gente propõe realmente é um novo modelo de gestão espelhado nas universidades que nós tivemos origem acadêmica, né, de formação acadêmica. E um outro detalhe também é que eu sou aqui da região, fui criado aqui em Frutal, né, estudei pelas escolas aqui de Frutal, então a gente conhece bem a realidade da nossa comunidade. E o que a gente quer é juntar essa vivência em outras universidades e para o modelo mais próximo do ideal aqui dentro da nossa UENG, da nossa unidade da UENG. Boa sorte, candidato. Obrigado. Agora vamos falar com outro candidato à direção, professor Lausamar. Por questão de imparcialidade, faremos as mesmas perguntas para não privilegiar um ou a outro. Em primeiro lugar, explica pra gente como é o processo de escolha do novo diretor e vice. Bom, com a saída do Ronaldo Wilson da direção, nós, coordenadores de curso, recebemos uma convocação do reitor de BH para uma videoconferência. Nessa videoconferência nos foi passado que o Ronaldo estava saindo e que nesse processo de substituição, ao invés de haver uma indicação direta do reitor, ele pedia para que os 9 coordenadores fizessem uma escolha entre os coordenadores, aqueles que são efetivos, no caso seriam 5 coordenadores, o nome para vice e também o nome para diretor. Dessa reunião participaram também alguns estudantes do DA, e aí foi conversado para verificar como que seria feita essa escolha, e o reitor passou todas as regras. A partir daí, uma série de reuniões ocorreram, Nós tivemos reunião já na quinta-feira de manhã, depois na sexta-feira
Nós fizemos uma reunião com os alunos do turno da manhã, depois na sexta tarde uma reunião com professores e com servidores. Na segunda-feira houve uma assembleia de alunos. Nessa assembleia foi decidido que os alunos queriam participar, a comunidade acadêmica queria participar, se votou pela eleição e se criou normas para essa eleição. Bom, com a informação da assembleia, na terça-feira houve uma reunião dos coordenadores e aí nós decidimos, ficou ao final decidido que se pediria um prazo ao reitor para que houvesse tempo hábil para se realizar uma eleição sem atropelo, né? Que os candidatos tivessem tempo para se apresentar suas propostas, para que a eleição ocorresse num clima de bastante paz e tranquilidade. Fizemos esse pedido de adiar para o dia 28 a indicação, o prazo foi aceito, então a partir daí nós estamos agora correndo com o processo de eleição. Os coordenadores de curso concordaram em assumir o compromisso de que o resultado da eleição é o resultado que será apresentado ao reitor. Apesar da regra não ter mudado, em tese os 9 é que estão indicando o diretor e vice entre aqueles que podem ser candidatos, mas os eleitos pela comunidade, professores, servidores e alunos, serão indicados pelo corpo de coordenadores. Caso eleito, a escolha de outros cargos administrativos, como os coordenadores de cursos, também vai passar pelo processo democrático das eleições? Eu acho que esse processo que a gente está vivendo, ele é muito interessante porque amadurece a instituição. E eu sei que qualquer um que vença, a gente precisa começar a construir o caminho para uma UENG que vai fazer da rotina democrática o seu cotidiano. Então, eu assumo o compromisso, né? A minha vice já sabe disso, né? Que eleição de colegiado, eleição de chefia de departamento, né? Isso tudo será feito por eleição, porque a gente já precisa deixar tudo bem encaminhado para quando a gente tiver os professores efetivos, cada um ocupando o cargo como deve, e essas eleições sejam a norma na universidade, e não a exceção. Estamos vivendo um momento de intensa vontade de participação dos alunos em todos os assuntos dentro da universidade. A consulta à comunidade acadêmica será uma característica da sua direção? Eu acho que a direção, quanto mais descentralizada e menos autoritária ela for, melhor, tá? Então, a criação, por exemplo, de um conselho consultivo para o trabalho da direção é uma ideia que foi colocada numa assembleia pelo professor Marcelo Pessoa. É uma ideia muito boa, que eu acho que tanto eu quanto o outro candidato, que se for eleito, eu acho que a gente deveria assumir. E essa participação estudantil, eu acho que não tem retorno, né? O momento é interessante justamente por isso. Nós víamos já a universidade se organizando com o seu DA, os centros acadêmicos nascendo, o Centro Acadêmico de Comunicação, o Centro Acadêmico do Direito, e talvez esse momento de reivindicação, de participação dos alunos, tenha sido a certidão de nascimento desse movimento estudantil aqui na universidade. E certamente isso vai continuar a ocorrer, né? Só que a gente não precisa entrar num momento de crise para que esse movimento estudantil seja ouvido. Eu acho que cabe à direção ter a sabedoria de sempre ouvi-los, sempre que algo for de interesse dos alunos, é importante que eles sejam ouvidos nas instâncias que forem. Se for questão de sala de aula, os representantes, ou os colegiados, ou os CAs, ou o DA, é fundamental que eles participem das decisões. Então, eu acho que o momento foi muito rico e muito bom. A instituição vai sair muito mais forte desse processo. Foi cogitado em algum momento a criação de uma única chapa entre você e outro candidato? Olha, na verdade, a gente não chegou a falar em nomes. Na quinta-feira, ou seja, no dia seguinte ao comunicado pela videoconferência do reitor, eu propus ao colégio de coordenadores que a gente tentasse chegar no consenso de ter uma única chapa. Porque eu pensei o seguinte, nós temos 5 candidatos. Até aquele momento, o professor Eduardo Martins ainda não tinha se colocado como não candidato, como depois ele se colocou. Então, nós tínhamos 5 pessoas. Qual que era a minha ideia? Havia uma discussão dentro do colégio de coordenadores para que se amadurecesse e fala, não, nós temos 2 candidatos. Como nós temos que indicar 2 cargos,
Então, um é candidato a diretor, um é candidato a vice. Aí, se houvesse essa escolha, se houvesse esse consenso dentro do colegiado, o que eu propus foi levar esses dois nomes, né, que a gente tinha chegado a um consenso, para consulta popular, levaria um referendo pelos alunos, professores e servidores. Só que isso não ocorreu porque não houve esse consenso dentro do colegiado para se chegar a dois nomes. Hora nenhuma foi dito que seria a chapa Alisson e Lausamar ou Lausamar e Alisson. Não se discutiu nomes, nós não discutimos nomes. Foi uma proposta para se montar essa chapa de consenso que acabou não ocorrendo. Na sua visão, quais são as vantagens e dificuldades que a UENG vive hoje? Bom, eu acho que a principal dificuldade que a UENG enfrenta hoje é a precariedade dos nossos professores, né? Nós temos 120 professores e desses 100 são designados, 100 são contratados. Ou seja, tem um vínculo precário. Por sorte, na maioria dos cursos, a gente conseguiu construir um grupo de professores, ou seja, mesmo designados, a cada ano, a cada edital, a maioria dos professores vem conseguindo se manter na instituição. Isso permitiu uma evolução dos nossos cursos. Por exemplo, na comunicação social isso foi muito presente, né? Nós tivemos aqui a professora Ana Carolina, o Rodrigo Portari, a Josiane, o Igor, depois veio o Alaor, a Dani, a Carol. Todos os professores foram montando um quadro, né, no curso que foi fundamental para dar um crescimento para esse curso. Não por acaso nós chegamos ao conceito 5 no ENAD, ao conceito A no Conselho Estadual de Educação. Mas essa precariedade é terrível. É terrível porque prejudica projetos de pesquisa, projetos de extensão. É a principal dificuldade. Outra dificuldade que eu aponto, precisa-se buscar maneiras de se ajudar mais o nosso aluno. A gente sabe que hoje a UENG recebe estudantes do Brasil inteiro, né? Nós temos na comunicação aluno do Belém do Pará, do Rio de Janeiro, de São Paulo. E esse aluno que vem para a escola pública, para a universidade pública, nem sempre tem boa condição financeira. Então a questão, por exemplo, dos alojamentos é algo que a gente pode pensar. Nós temos um projeto sendo construído aqui do nosso lado, de 600 apartamentos que seriam utilizados pelo Hidroex. Buscar encampar e trazer talvez parte desses alojamentos para o uso da UENG, eu acho que seria fundamental. Bom, as principais vantagens que a UENG tem a ver com o seu status de universidade ainda nova. Isso permite aos professores, aos alunos, criarem um caráter para cada curso. Então, o curso de Geografia está escolhendo o seu caminho, o curso de Comunicação está escolhendo, o curso de Administração, de Direito. Isso é muito legal, porque permite a criação de projetos novos, tanto na área de extensão quanto na área de pesquisa. Há um crescimento também nos nossos vestibulares, nós estamos trazendo cada vez mais alunos de fora, uma procura maior. Isso tem qualificado o nosso corpo discente, né? Os nossos alunos têm chegado mais preparados, permite uma formação melhor para todas as nossas turmas. E mesmo com toda essa dificuldade da precariedade, uma das vantagens da UENG, eu acho que os nossos alunos vão concordar com isso, é o laço que tem que ser criado entre alunos e professores. A gente percebe na universidade essa proximidade. Isso ajuda demais, isso melhora o desempenho acadêmico, isso facilita na conquista de projetos de pesquisa e extensão. Essa coisa de um pouco de universidade do interior é uma marca gostosa da UENG. Eu acho que a gente não pode perdê-la não. Se esperar então que a sua forma de conduzir a universidade vai ser diferente da antiga gestão? Eu acho que deve se esperar, né? Porque nós vivemos durante 10 anos uma direção. Essa direção teve muitos acertos, mas certamente teve muitos erros. E talvez o tempo faz com que a gente tenha dificuldade de reconhecer alguns erros, né? E a mudança vai fazer bem para a instituição, né? Independente de quem assuma a universidade, essa mudança vai fazer bem. Eu acho que areja, eu acho que traz novas ideias, que traz um grupo de pessoas, de pensamentos diferentes, essa participação estudantil, participação também, porque os professores, como são designados, às vezes não têm um poder de mobilização que os estudantes têm,
mas a gente conversa com cada um deles e sabe também da preocupação com esse processo todo e da participação neste processo. Então não há retorno. A nova direção, ela será diferente, certamente. E será diferente preparando o terreno para quando daqui um ano a gente tiver vários professores, dezenas de professores efetivos, a gente tem a montagem dos departamentos, das câmaras departamentais, dos colegiados, isso tudo sendo feito por eleição, né? E com uma garantia de que esses professores construirão uma carreira aqui dentro da nossa universidade. Então não tem retorno. Quem assumir terá que construir uma universidade diferente do que foi até agora, aproveitando todas as qualidades que nós temos, mas corrigindo aqueles erros que existiam. Por fim, abrimos agora um espaço para você falar dos seus planos mais relevantes e deixar um recado para quem está assistindo. Eu falo para o estudante da UENG, para o professor da UENG, para o funcionário da UENG. Como eu coloquei nessa entrevista, a nova universidade que nasce a partir desse momento é uma universidade que precisa ser transparente, democrática. E para isso, uma série de ações precisam ser tomadas. Então, como eu já disse antes, eu assumo o compromisso da necessidade de se montar colegiados, departamentos, da maneira mais democrática possível. Nós temos que dar condições melhores para o nosso aluno, cobrar isso da universidade, a questão do auxílio ao estudante, buscar que esse alojamento que está sendo construído aqui ao nosso lado termine e a gente possa assumir um pedaço dele, pelo menos, para dar acesso para os nossos alunos. Nós temos alguns problemas que são imediatos, por exemplo, a cantina e o xerox, né, que é uma novela, a gente sabe que não é culpa da direção, que vem buscando, né, a solução, mas a universidade precisa resolver esse problema. Não faz sentido você ter uma unidade, um campus em que o xerox e a cantina não funcionam. Isso cria uma dificuldade tremenda para os nossos alunos. E, de qualquer jeito, aumentar a participação, a gestão mais democrática, mais descentralizada, criação de conselhos, a criação de um programa de priorização no curso, onde professores, alunos farão um estudo das principais necessidades, e alocação de recursos, onde nós vamos investir alguma verba que esteja sendo colocada para a nossa unidade. Então é isso que eu posso colocar para vocês. Eu tenho certeza que a professora Maria Batista, a minha vice, vai ser de muita importância nesse processo, porque a sua experiência pedagógica vai nos ajudar muito. Então eu peço a você, aluno da UENG, funcionário, professor, que nesse dia 27, dia 24, talvez, as datas das eleições não estão fechadas ainda, mas que você possa estar votando na chapa Lausamar e Maria Batista. E eu tenho certeza que a gente vai construir uma universidade ainda melhor do que a que nós temos. Cada um se orgulha demais da UENG em que nós trabalhamos, em que nós estudamos, mas a gente sabe que ela pode melhorar muito e essa melhora vai se dar principalmente com a participação de todos nós. Boa sorte, candidato. Esse foi o programa especial do Dialogados. Esperamos ter contribuído para um debate saudável e democrático da instituição. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook e compartilhar o nosso vídeo. Até a próxima!